This meeting is being recorded. Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um Rádio Cases, discussão de casos clínicos. Hoje terão 4 casos. A gente vai começar com o Pedro. É o Pedro, o Lucas, a Gi e o Alan na sequência. Beleza? Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro e hoje eu trouxe um caso orientado pelo Dr. Alex. Meu caso é um paciente do sexo masculino, 69 anos. Ele veio para poder realizar uma tomografia de pescoço. O paciente tinha uma história patológica pregressa de ser ex-tabagista de aproximadamente 30 anos. E ele relatava sentir nódulo no pescoço e que nos últimos 2 meses apresentou uma rouquidão com perda progressiva da voz. Então foi feita a tomografia de pescoço para ele. O primeiro achado importante do exame é que o paciente tinha uma lesão sólida nessa região paratraqueal direita, entre o espaço, entre a traqueia e o esôfago. Esquerda. Oi? Esquerda, perdão. E correndo durante o exame, foi evidenciado algumas outras alterações que explicaria as queixas do paciente. O paciente tinha algumas linfonodomegalias cervicais, não trouxe aqui a imagem disso, mas ele tinha essa outra imagem aqui na região das cordas vocais. A corda vocal esquerda dele era assimétrica, de aspecto espessado. Então, a gente tinha como achados uma lesão sólida de contornos lobulados paratraqueal esquerda, medindo aproximadamente 4 por 2,3 centímetros, em amplo contato com a parede anterior do esôfago. Apresentava algumas linfonodomegalias cervicais, que pela localização dessa lesão, na verdade, o que o paciente relatava como nódulo no pescoço deveria ser as linfonodomegalias. E a gente evidenciou aquela alteração na corda vocal, que era uma retração da corda vocal, correspondendo à hipotrofia do músculo tívio-aritenoide associado ao espessamento da prega área epiglótica deste lado. Aqui é a imagem. Só que é a esquerda. A esquerda. Tem hipóteses? Alguém quer falar aí? Karina, bom dia. Bom. Posso dar sequência, então? Pode dar sequência, Pedro. Então, é claro que o paciente tinha uma lesão, né, ali naquela região paratraqueal esquerda, né, e foi levantada a possibilidade de ser uma lesão de origem neoplásica, com linfonodomegalias, né, e de alguma maneira aquilo repercutiu, dando a sintomatologia do paciente, que ele relatava uma perda progressiva da voz. Então, a gente, com aquelas alterações das cordas vocais, a gente levantou a possibilidade de paralisia das cordas vocais no laudo, que é uma causa frequente de rouquidão, pode ser secundária a algumas condições onde a patologia atinge o trajeto do nervo vago e seus ramos, principalmente o nervo laringeu recorrente, que são responsáveis
pela inervação de alguns músculos intrínsecos da laringe, tanto como função sensitiva das cordas vocais, região subglótica, e quanto função motora de pelo menos 4 músculos, que é o tíreo-aritenoide, crico-aritenoide, anterior e posterior, e os músculos aritenoides, oblíquos e transversos. Essa aqui é a região onde passa os nervos laringeu recorrente, chamada de fossa tráqueo-esofágica, que é onde o paciente tinha a lesão. O trajeto do nervo laringeu recorrente ele pode ser alterado por algumas anormalidades, tanto vasculares, congênitas, ou adquiridas com o passar do tempo, presença de bócio, neoplasia e alguns processos inflamatórios. A paralisia das pregas vocais pode ser de âmbito agudo ou crônico e pode acontecer tanto bilateral, mas é mais comum que seja unilateral e é mais comum à esquerda. Porque o nervo laringeu recorrente à esquerda ele é mais longo, então tem mais chance de algumas patologias atingir ele por causa da sua extensão. A maioria dos casos, os achados de imagem relacionada à paralisia de corda vocal são secundários à atrofia do músculo tíreo-aritenoide, que ocorre pela ausência de estímulo oriundo do nervo laringeu recorrente. Então, os dois principais achados de imagem que a gente vai ver na paralisia de cordas vocais é o espessamento e o deslocamento medial da prega ipsilateral e a dilatação do seio piriforme. Esses são os dois principais achados de imagem da tomografia e eles são observados em aproximadamente 75% dos casos e isso constitui os critérios diagnósticos mais confiáveis. Você pode ter alguns outros achados menos relevantes, que é o deslocamento anteromedial da cartilagem aritenoide, dilatação da valécula e achatamento do arco subglótico. Esse aqui foi o artigo que eu utilizei para poder fazer, um artigo que fala só de avaliação de imagem de paralisia de corda vocal, muito legal, bastante ilustrado e muito bem explicado. Foi o artigo que a gente foi baseando, inclusive, para poder laudar o exame. E agradecer a atenção de todos. Boa. Belo caso. Alex, quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada, não. Na verdade, pescoço é Atlas e Miles e olhando simetria, né? Não tem muito segredo e acho que não pode ter medo, tem que pegar para fazer, né? Basicamente Exato. isso. E a paralisia de corda, quando bem triado, o paciente já passou por um otorrino e vem para a gente, o otorrino ele já sabe esse diagnóstico, tá? Fazer o diagnóstico da paralisia não é um grande trunfo nosso, tá? O paciente vem para nós para a gente buscar a causa, tá? Então, quem estiver orientando o exame tem que ser desde a base do crânio até o arco aórtico, né? Porque na base do crânio sai ali no forame jugular o vago, o laringeu recorrente é ramo do vago, ramo do 10º par craniano. Então, você tem que examinar desde a base do crânio até o arco aórtico, procurar alguma coisa no trajeto, tá? Então, glômus júgulo-timpânico, glômus jugular, glômus carotídeo, lesão de tireoide, linfonodo mediastinal, linfonodo cervical, pode ser causa de compressão, tá? Dá para ver a paralisia por ultrassom? Cara, já li sobre isso, Juliano. Se você colocar o ultrassom na região, o transdutor na região cervical, você consegue ver as pregas vocais, tá? E aí, numa manobra de fonação, você pede para o paciente falar aí, a corda vocal, quando você fala aí, elas se fecham, né? Elas vão ao encontro, elas se medianizam, fecha a coluna aérea e vibram, né? Iguaizinhas. E na paralisia, você não vai ver essa vibração de um lado. Então, sim, tem essa possibilidade de você ver isso no ultrassom, mas não é rotina nossa fazer essa avaliação, tá? E também no protocolo
para paralisia, eu não peço para fazer a tomografia em fonação, que eu acho que treme muito e é pior. Eu acho que tem que o paciente ficar quietinho, respirando quietinho, que às vezes a gente nem vai ver a simetria, mas como não é nem intuito, né? O próprio otorrino ele consegue fazer essa avaliação. A avaliação nossa é para ver a causa, não o diagnóstico, tá? Mas quando a gente vê o diagnóstico, a gente fica super feliz, descreve bonitinho, igual esse caso aí. Beleza? Bom dia. Bom dia, Mate. Na sequência, o Lucas vai apresentar um casinho para nós. Ô, Tomás, qual que foi o primeiro caso, só para eu anotar? Paralisia de prega vocal por uma lesão expansiva paratraqueal à esquerda. Provavelmente uma linfonodomegalia, a gente não sabe de onde, mas a gente descobriu a causa, mas não sabe de onde que é o linfonodo. Se é de uma lesão pulmonar, se é um linfoma. Mas tinham todos Paralisia de prega fechados. vocal por lesão paratraqueal, né? Isso. Ô, Tomás, aproveitando o fio da meada que você estava falando aí, a TC de pescoço, quando faz com manobra de valsalva, tem algumas indicações. Não é nesse caso aí, né? Não. Esse caso é bem mais simples do que a gente imagina, né? Se fazer o exame tranquilo, pescoço reto, o exame respiração tranquila, sem muita firula. Lucas, bora? Bora, vamos lá. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu sou o R1 do Hospital Maternidade de Frei Galvão. Lucas, você não está Oi? compartilhando a sua tela. Não? Isso. Agora foi, né? Foi. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Então, a história da paciente trata de uma paciente do sexo feminino de 55 anos. A paciente veio com uma história vaga, né? Com dor no flanco esquerdo. Então, foi solicitado tomografia de abdômen total. Aqui eu trouxe o scout da tomografia. Quando a gente se depara com esse caso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se foi tirado certo, né? Se está corretamente. No caso desse paciente, eu vou passar os casos da tomografia. Aqui o axial, o tórax. E aqui o abdômen. E aqui também. Então, se trata de um caso de sítios inversos totais, né? O sítios inversos totais, ele é tanto da parte torácica quanto da parte abdominal. Então, os órgãos, eles estão ao contrário da sua posição habitual. Então, o fígado, no caso aqui à esquerda, e o baço à direita, e o coração também invertido do lado. Como nenhum caso ele vem sozinho, essa semana a gente pegou aqui no hospital outro caso de um paciente também com sítios inversos totais. E essa foi a imagem do paciente na tomografia no axial. 2 casos na mesma semana, né? Aí, o que é o sítios inverso? É uma variação congênita autossômica recessiva na qual os principais órgãos do tórax e do abdômen situam-se em uma posição reversa ou espelhada em relação à topografia habitual. Então, ocorre acerca de uma assimetria anatômica que é estabelecida durante o período de formação embrionária. Então, a rotação do tubo cardíaco durante esse processo gera uma anomalia genética.
cerca de 5 a 10% dos casos há malformações cardíacas congênitas que acontecem devido a problemas na transposição dos grandes vasos. O citos inverso ele pode ser totalis, né, quando a transposição total das vísceras abdominais e torácicas, e citos inverso com destrocardia, que é apenas o coração do indivíduo situa-se em posição anômala. Aqui eu trouxe a imagem, se trata de um totalis também. E os achados de imagem. A localização do ápice do coração, localização do arco aórtico e localização da bolha da bolha do estômago e o fígado, que é o que a gente vai olhar analisando aí. A epidemiologia, então, é uma síndrome rara, com incidência de 1 em 10 mil casos, de igual distribuição entre os sexos, caracterizada pela inversão de certos órgãos do tórax e do abdômen. Então, eu vi que tem essa síndrome, chama síndrome de Carter-Jenner, ela está associada aos citos inversos, né? Então, é um subconjunto de cinesia ciliar primária, que é uma condição autossômica recessiva caracterizada por estrutura ou função ciliar anormal, levando a uma depuração mucociliar prejudicada. Ou seja, então o paciente ele não vai com esses cílios não funcionando corretamente, ele vai ter um acúmulo de secreção na via respiratória inferior. Então, esse acúmulo de secreção vai causar essa síndrome. Então, aproximadamente 50% dos pacientes com discinesia ciliar primária apresentam síndrome de Carter-Jenner, a normalidade dos citos. Nenhuma predileção por gene é reconhecida. Então, a tríade é citos inverso, sinusite crônica e bronquiectasia. Os pacientes vão apresentar tipicamente infecção do trato respiratório desde criança, além de pneumonia crônica, otite média crônica, pólipos, tosse produtiva, hemoptise e eventos de falência respiratória ou cardíaca. E a incidência dessa síndrome é de aproximadamente 1 em 25 mil casos. Aqui eu trouxe as fotos da referência à tríade, né, a destrocardia, um pulmão com bronquiectasia e o paciente com uma sinusopatia. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. E obrigado. Agradecer ao Tomás também pelo caso. Quer falar alguma coisa, Tomás? Não, cara, caso simples, né? Mas a gente tem pego aí com uma certa frequência, então apresentar para os residentes aí e bem interessante aí, pode andar com a síndrome de Cartagena, né? Quando eu conheci essa doença, ela apresentou como uma síndrome já. E estar com a síndrome é mais raro, né? Do que só os citos inversos, tá? Mas muito bom. Aproveitando Obrigado. aí, Belo caso. Pode falar. aproveitando aí Acho que ele cortou o áudio dele. polisplenia, que também... O teu áudio tá cortando, Alex. Deixa eu ver aqui. Bom, Gi, prepara para a gente apresentar o próximo. Vamos. Acho que tem que passar para mim, né? Isso. Lucas, manda o anfitrião para a Gi, por favor. Alex, sua internet tá ruim, viu? Vê se melhorou agora. Melhorou. Pode comentar É aí. que eu tava com os dois ligados aqui, acho que tá dando conflito. Então, o Renato discutiu um caso comigo de que possivelmente, né, síndrome de polisplenia. É um quadro também que pode cursar com isomeria, né, que é a estereotaxia, síndrome da estereotaxia, que às vezes ela pode vir com citos ou não, tá? Então, se você vê um quadro de polisplenia, de alteração, de agenesia de segmento intrahepático de veia cava inferior, são algumas coisas que estão associadas à síndrome, até má rotação intestinal. Então, também é um achado aí que quando eu vi normalmente, citos inversos pode vir cursando com isso também, para lembrar. Show. Legal. Deu certo? Será que deu para mim? Ô, Lucas, você manda o anfitrião para a Gi? Já mandei. Mandou?
Sim. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, bom dia, né? Eu sou a Gislene, sou a R3 aqui da Tomovale, e hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Então, nosso paciente de sexo masculino tem 53 anos de idade, ele nega trauma, tem uma história de AVC há 2 anos e há 2 meses, então 2 episódios de AVC, e está em uso de AS. Então, as imagens que a gente tem aqui, esse primeiro slide mostra 2 cortes axiais, né, de ressonância magnética, T2 flare, e daí a gente vê aqui um aumento de sinal, né, tanto periventricular quanto no centro semiovais. Aqui a gente tem um corte axial também, mostrando esse aumento de sinal nas regiões temporais, né, bilaterais, os lobos temporais, e no sagital também mostrando aumento de sinal. Aqui no coronal, né, mostrando aqui esse aumento de sinal na substância branca, subcortical, nos lobos temporais, e aqui a gente tem um T1 pós-contraste para mostrar que essa região, né, de aumento de sinal não captou, né, o contraste. Aqui a gente tem a difusão, então aqui a difusão mostrando que não realça a difusão e o mapa de EDC, né, só para confirmar o que a gente já tinha pensado. Aí alguém tem alguma hipótese? Quer falar alguma coisa? Volta, por favor, lá no flare, no outro. Isso. Alguém quer sugerir alguma patologia, alguma coisa específica para essa paciente? Eu vou só resumir os achados para talvez tentar fazer um link, né? Qual a Fala. clínica mesmo? Desculpa. Então, AVC de repetição. Tá. Então, esse paciente tem 53 anos e tem essa alteração exuberante de sinal, né? Na tomografia é aquela hipodensidade periventricular subcortical que a gente dá em paciente idoso. Esse paciente tem 53 anos só. Então, assim, não é frequente a gente ver uma alteração de sinal dessa do paciente, nem no idoso, né? Se você pegar um idoso assim, também está muito exagerado essa alteração de substância branca, tá? E, então, alguém quer sugerir alguma patologia, alguma coisa que possa ser causadora disso? Hein, Mate? Cara, assim, me vem na cabeça, não tô conseguindo lembrar o nome inteiro, mas é White Matter Disease, alguma coisa assim, né? Tipo, uma degeneração difusa da substância branca, mas eu não sei falar mais sobre. Isso. Bom, mas o raciocínio é esse. Você tem ideia de que a substância branca está indo embora, né? Exatamente. O que você quis dizer é uma leucodistrofia da criança, que é a Vanished White Matter Disease. Só que isso já daria numa criança lá muito no início. Isso aqui deu um pouco mais tardio. Se a criança, acho que não sei se chegaria a essa idade, né? E a substância branca some mesmo. Ela não só fica com essa alteração de sinal, mas o raciocínio é esse, parece que ser uma doença que acomete muito a substância branca, né? Naquele Tomás, contexto... pensaria talvez em vasculite, alguma vasculite autoimune, não sei, seria uma possibilidade. Isso, perfeitamente, é por aí mesmo. Alguém mais quer acrescentar, quer sugerir um diagnóstico específico? Esse acometimento do lobo temporal caprichoso ali do polo temporal, o polo temporal, a parte da frente do lobo temporal, ele é um padrão, né, um padrão de acometimento que nos favorece uma patologia específica. Isso que é a chave do diagnóstico está aí. Geralmente sífilis, né?
uma encefalite, mas daí acho que pegaria mais córtex, né? Teria sangramento, teria outros achados, né? Algumas TORCH, elas acometem o polo temporal também, mas esse paciente não tinha histórico de infecção neonatal. Bom, pode dar sequência, Gi. Pode. Então, vamos lá. Então, esse caso é de CADASIL, né, que é uma arteriopatia cerebral autossômica dominante, né, com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. É uma doença hereditária autossômica dominante de pequenos e médios vasos, que tem como característica, geralmente, essa tétrade. Então, às vezes, o paciente tem 20 anos, tem muita cefaleia, 40% dos pacientes têm cefaleia com áurea. Aí ele começa a ter acidentes vasculares cerebrais frequentes, então ele tem vários AITs de repetição, aí começa a ter os AVCs, e aí os sintomas que ele começa a ter por conta dessa alteração, né, anatômica, são os distúrbios psiquiátricos e, por fim, a demência. Então, a epidemiologia, ela é a forma de demência vascular hereditária mais comum que existe, né, hereditária. A prevalência dela é 5 para 100 mil, apesar de ser pouco, nas demências hereditárias ela é mais comum, e geralmente ela começa a aparecer os primeiros sintomas com 35 a 45 anos de idade no paciente. Então, o que acontece, né? A gente tem lá um gene, que é o NOT3, esse gene, ele é responsável por fazer os receptores que fazem um bom funcionamento das células da musculatura lisa, das artérias, das arteríolas, dos capilares. Então, quando eu tenho a mutação desse gene, eu vou ter a apoptose dessas células, e isso vai levar a um espessamento, como se fosse fibrocicatricial da parede do vaso, e aí vai fechando esse vaso, vai ficando um vaso sem função, vai levando às isquemias de repetição, os múltiplos AVCs, e aí a gente sempre vê isso num paciente jovem. Então, assim, como o Tomás falou, não é comum você pegar um paciente de 50 anos com uma imagem tão exagerada, assim, né, das alterações. E aí, quando você pega esse paciente, precisa pensar nessa síndrome. Então, em relação ao diagnóstico, né, que eu coloquei essas duas tabelinhas só para ilustrar. A primeira mostra lá o que começa a acontecer primeiro, né? Então, esse paciente, ele começa a ter migrânia lá, ó, com 20 a 30 anos, ele começa a ter migrânia com áurea, ele começa a ter alguns eventos isquêmicos que às vezes são transitórios, e isso vai aumentando, e depois ele vai ter realmente as desordens e o quadro de demência, né? Por conta das lesões. A ressonância aqui, ó, a gente vê que ela já antes dos 30 anos, geralmente, ela já começa a apresentar algum sinal, né? E como que é feito o diagnóstico? Quando você pega um paciente jovem com essa clínica florida e com esses exames de imagem, você faz uma escala que vai até 25 pontos, se somar maior ou igual a 15 pontos, então você já tem que fazer a pesquisa do gene, e se esse gene for positivo, você faz o diagnóstico. No Brasil, existem algumas famílias que têm o gene, dê uma olhada mais para o sul do país, tem algumas famílias que são muito acometidas mesmo, então, assim, várias gerações estudadas já, mais no Rio Grande do Sul, mas pode acontecer em todo lugar, você vê se o paciente é aqui perto da gente, né? E importante saber a história familiar, saber se ele tem o quadro clínico e ver realmente o exame de imagem. Então, aqui só para mostrar, esse aqui é um caso que eu peguei na literatura de um paciente de 31 anos que tinha cefaleia com áurea importante e fazia uso de medicação contínua, nunca tinha feito um exame de imagem. Aí resolveram fazer um exame de imagem, encontraram, você vê um quadro assim, não está tão intenso, porque ele tem 31 anos, mas já não é comum para uma pessoa dessa idade, né? Então, ele tem aqui, ó, uma ressonância também FLAIR, né? Uma sequência FLAIR. E daí a gente tem aqui as alterações subcorticais e a gente tem as alterações também no lobo temporal, que é típico dessa doença. Então, quando a gente vê essas alterações no lobo temporal, a gente tem que pensar nelas.
Porque quando a gente olha uma alteração não tão importante, a gente pode pensar também na doença relacionada à hipertensão, né? Que é o que vem primeiro na cabeça quando o quadro é inicial, você vê algumas lesões, daí você pensa, nossa, o paciente é hipertenso, qual a idade dele? Então, assim, é hipertenso, é idoso, você vai pensar no mais comum, né? Que é relacionado à hipertensão. Ah, é jovem e é uma clínica florida já, daí você tem que pensar nas causas hereditárias. Aqui eu coloquei de novo só para mostrar como era clássico, né, no nosso paciente, os lobos temporais, como eles estavam alterados. E agora, a gente falou um pouquinho dessa patologia, CADASIL, a gente vai falar um pouquinho rapidinho só de CARASIL, que é a arteriopatia cerebral autossômica recessiva, né? Então, assim, só muda o R ali, né, na sigla para a gente saber, porque ela é recessiva, ela é mais rara, mas ela é mais grave quando ela acontece. E a diferença dela, além de acometer as regiões relacionadas a CADASIL, ela acomete também tálamo, ponte, núcleos da base, mais importante do que a gente vê na CADASIL. E daí a gente tem que pesquisar um outro gene que não é o NOT3. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha só para mostrar a diferença entre as duas, né? Então, uma é autossômica dominante, a outra é recessiva, cada uma tem o seu gene associado. O mais comum na CADASIL é a migrânia com aura, em 40% dos pacientes, e na CARASIL tem outras alterações, principalmente a espondilose deformante, que acontece em muitos casos. Todos os dois casos vão ter infartos e lacunas isquêmicas, né? E a diferença mais importante que a gente vê é que também na CARASIL acomete os núcleos da base, o tálamo e o tronco. Então, daí a gente tem que pensar nesse outro diagnóstico. Então, assim, concluindo, eu achei que eu achei importante que o Tomás me ensinou, né, nesse trabalho é que a gente tem que entender que as alterações que a gente tem que levam a esse aumento de sinal, geralmente a gente pensa na hipertensão, relacionado com a idade e com a clínica, certo? Mas a gente tem que lembrar que existem algumas formas hereditárias que podem causar, e o quadro cursa dessa maneira, né, muito mais florido. E lembrar que as demências que existem hoje nos idosos ou em pessoas adultos, até adultos mais jovens, né, no caso das hereditárias, elas são mais de 40%, elas são associadas a doenças, arteriopatias. Então, você tem a arteriopatia e vai levar à demência. Então, é importante você conseguir fazer esse diagnóstico antes, porque muitos idosos têm o diagnóstico de demência, mas nem sabem que foi portador de CADASIL ou de qualquer outra patologia. Acho que é isso. Obrigada. Perfeito, Gi. Perfeito. Muito bom a apresentação aí. Muito bonitas as imagens e os slides, viu? Beleza. Obrigada, Tomás. Bom mesmo. Eu tinha visto isso só na época da prova de título. Nunca mais nem vi falar. Eu acho que vai ser questão de prova isso daí, né, para os residentes. Deve cair alguma coisa de CADASIL, sim. E vai ser para você fazer um link de alteração nos polos temporais, um paciente jovem que tem AVC de repetição. Eu acho que o enunciado vai estar por aí para você marcar a arteriopatia. E hoje está falando muito, né, em genética, então é possível que tenha uma associação com o NOT3, tem um NOT3 na questão lá para você fazer essa ligação aí também. Os laboratórios estão cada vez mais especializando em fazer genética, né? Tanto para doença quanto para tumor. Então, isso aí vai ser cada dia mais frequente no nosso dia a dia. Beleza? Tomás, posso apresentar o meu agora? Pode, claro. Senão daqui a pouco eu preciso sair. Acho que eu passei para o Alan. Eu não sabia. Manda para o Mate, por favor, o Alan. Passei ela para você ou ainda não? Não, não passou não. Tá com você ainda, Gi. Então, acho que eu tenho que clicar no Matheus. Isso, e tornar anfitrião. Certinho. Deu certo. Estou abrindo aqui já. Uhum.
O negócio está ficando bem em cima da onde eu... Aqui. Pronto. Então, esse caso aí, em homenagem ao Outubro Rosa aí, é um caso de mama. Talvez o primeiro aqui das nossas discussões. Queria agradecer a Kira que me cedeu o caso. Ela até ia participar hoje, mas acho que aconteceu algum problema e não conseguiu participar. Vamos lá, então. Então, a história clínica é feminino, 65 anos. Foi solicitado ultrassom de mama. E o achado foi esse. Aí eu queria que esse caso fosse... Não, pode falar. Não, queria que a Gi discutisse o caso, é isso? Fala. Eu ia falar para algum residente, isso aí. Vou falar. A Gi. O Matheus, esse caso, você só tem essas imagens, né? Então, tá faltando algo aí, né? Não, porque assim, ó, olhando para essa questão, eu acho que ela parece porque assim, a gente olha lá, olhando para vez e fala, nossa, parece um B4, né? Mas existem os cistos oleosos e a extrapiramidal que são associadas que a gente confirma pela mamografia, sabe? Então, assim, quando a gente olha um caso assim, às vezes, antes de dar B4, se a gente puder, o ideal de uma mamografia, se essa paciente já teve um trauma na mama, ou se essa paciente fez uma cirurgia, ela evolui com esteatonecrose ou cisto oleoso, e daí você olha na mamografia, tem gordura por dentro da lesão. Perfeito, o raciocínio é esse. Então, esse halo ecogênico aí, né? Parece halo de esteatonecrose, né? Um sombra também. Então, assim, diante desse caso, né? Eu coloquei 3 cenários diferentes para a gente discutir, e é até bom que seja você, que você já está mais apta aí para a mama, você foi bem incisivo aí, mas aí a gente vai, diante de 3 cenários diferentes, o que a gente pode dizer, tá? Então, o primeiro cenário seria esse aqui. Cara, a minha tabelinha que fica... consegui mudar de lugar. O tabelinha do Zoom estava ficando bem em cima do escrito. Tá. Então, o primeiro seria esse. Paciente sem história clínica ou exames anteriores. Qual seria a descrição e qual seria o BIRADS? Tá? Para a gente ser mais objetivo em relação à imagem de baixo. Certo? Uhum. Então, se você quiser falar, fica à vontade. Não, então, acho que tem que pensar nos cenários mesmo, né? Igual você falou, por exemplo, você está fazendo ultrassom num lugar onde você não pode fazer a mamografia, né? E você tem que resolver, e você não... Parece um complexo sólido cístico, né? A primeira vez que você vê. Exatamente, é esse o raciocínio. As primeiras vezes que eu vi, eu achei que era um complexo sólido cístico, até que eu fui vendo bastante e fui aprendendo um pouquinho mais, mas dá dúvida. Até hoje, se eu olhar e falar, nossa, parece cisto oleoso, mas não tem como fazer a mamografia, eu acho que não tem jeito do médico não deixar de dar B4, porque ele não pode deixar de passar uma lesão maligna e ajudar a paciente, né? Então, eu acho que o B4 não vai fazer mal. Nesse caso, você não tem outra opção, né? Perfeito, é isso aí. E aí, no cenário 2, uma paciente com histórico de câncer de mama operado à esquerda e com uma cicatriz cirúrgica no QSL, né, que bate com aí a localização, as 2 horas, mais 100 exames anteriores. Inclusive, uma coisa que me fez trazer esse caso foi a discussão que teve lá no Manuel de Abreu de mama. E aí esse aí seria o segundo cenário. Qual BIRADS você daria? 4 ainda. Mas eu ainda daria... Tomás Matheus, eu ainda daria 4, porque eu ainda posso ter uma recidiva tumoral local. Então, certo. E sem ter a mamografia, me parecendo muito, eu ainda daria 4. Exato. Então, a discussão em cima disso foi nesse sentido, que seria um caso em que você daria no ultrassom BIRAD 0 e pediria para correlacionar com a mamografia.
No entanto, existem alguns problemas em relação a isso, porque se você dá um BIRAD zero para essa paciente, para correlacionar com a mamografia, você pode perder essa paciente, né? Essa paciente você não vai ver, essa paciente, o médico não vai demorar para pedir a mamografia, enfim. Então, às vezes, né, lá durante a aula, o pessoal enfatizou bem o BIRAD zero, lembrando que eles estão num grande centro, né? Seria um caso, um dos poucos casos em que você dá BIRAD zero no ultrassom. Isso. Porém, por excesso de zelo, ainda assim seria interessante dar um BIRADS 4 para que essa paciente acendesse um alerta em relação a isso e tentasse, acabaria fazendo talvez uma biópsia desnecessária, mas é melhor do que perder o segmento. Então perfeito. Cabe as duas possibilidades aí. E o terceiro cenário seria esse, um paciente com histórico de câncer de mama, operado, com mamografia do mesmo dia do ultrassom, realizado antes do ultrassom. Então, o paciente fez a mamografia e foi fazer o ultrassom. Então, esse seria o melhor cenário, né? Em que você consegue ver aqui a lesão, né? As duas lesões, ó, tem essa aqui, que tem um aspecto mais benigno, que é essa aqui, ó, que tem um aspecto mais típico de cisto oleoso. Essa aqui ainda no estágio de necrose gordurosa, que ainda vai virar um cisto oleoso, e quando a gente olha na mamografia, até ela ficou escondidinha, eu dei um zoom aqui, ó, essa aqui seria a lesão mais típica de cisto oleoso, e essa aqui a lesão de necrose gordurosa em transformação de cisto oleoso, e bem subcicatricial. Então, você fazendo um ultrassom com estes achados e com essa mamografia na mão, você pode tranquilamente dar categoria 2 para essa paciente, tá? Tranquilamente, sem medo, tá? Então, é isso. Foi perfeita a sua discussão, eu acho que é esse o sentido. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de esteatonecrose da mama, tá? Então, é um processo patológico inflamatório benigno que ocorre quando há saponificação da gordura local. Ao nível microscópico, a alteração inicial é o quê? É um rompimento das células adiposas. Só fazendo um parênteses aqui, quem faz mama é muito importante também ter um pouquinho de conhecimento de intimidade com a parte de histologia, porque vai ajudar a você, talvez, um nódulo que fez uma biópsia e veio como benigno, você diminuir a categoria dele ou não, porque às vezes ultrassonograficamente e mamograficamente ele é 4, mas a biópsia veio 2. Isso não quer dizer que é 2. Então, muito importante ter essa familiaridade com os termos e com o que é utilizado no anátomo patológico. Então, ao nível, por isso que eu fiz questão de colocar esse trecho aqui, que a alteração inicial é o rompimento das células adiposas, com formação de vacúolos contendo os restos de células adiposas necróticas, que são então cercados por macrófagos carregados por lipídios, células gigantes multinucleadas e células inflamatórias agudas. Então, a fibrose se desenvolve durante a fase reparadora, envolvendo perifericamente uma área de gordura necrótica e restos celulares. Então, geralmente é associada a um trauma ou cirurgia, são as causas mais comuns, podendo aparecer em outras causas não traumáticas e não cirúrgicas, que acaba sendo um trauma também. Você também foi bem enfática nisso. É interessante isso. Então, às vezes o paciente não operou, mas teve um trauma, né? Então, mais comumente localizada junto às bordas de reconstrução cirúrgica, onde o suprimento sanguíneo é mais difícil, ocorre a necrose gordurosa ali. Então, na mamografia, a aparência é muito variável, porque vai depender da fase, né? Então, inicialmente, pode ser visto como uma área mal definida e irregular, semelhante a uma massa especulada, mimetizando entidades malignas. Pode mudar com o tempo à medida que se calcifica, né? Comparação com imagens anteriores é essencial. Então, às vezes, compensa você, talvez, fazer aquele exame, segurar o laudo, pedir para o paciente trazer o exame anterior, se tiver essa facilidade, para poder dar um BIRADS definitivo para ela, tá?
E as alterações devem ser vistas e correlacionadas com a posição da cicatriz cirúrgica na própria mama, né? Então, ou consultar a ficha técnica, né? Para quem faz a mamografia e não tem a oportunidade de examinar a paciente. E a calcificação é tipicamente periférica, com aparência curvilínea, pontilhada, criando uma aparência de bolhas translúcidas no parênquima mamário, com centros de baixa densidade. Então, com o tempo, torna-se mais definido e bem circunscrito, dando origem aí sim ao cisto oleoso típico, que era aquela segunda lesão lá que não preocupava, que inclusive foi a que o Tomás começou a descrever. E com o centro cada vez mais homogêneo com densidade de gordura. Então, aqui eu trouxe aqui algumas imagens, porque ela não tem um padrão, ela tem um padrão típico, porém variável dentro da apresentação. Então, aqui a gente vê esse aspecto, né, de parede calcificada, um centro mais gorduroso, outras regiões com a calcificação mais definida no centro, algumas calcificações mais exuberantes, mas a impressão que a gente tem em todas é que sejam como se fossem bolhas, né? Bolhas calcificadas, tá? Então, isso é importante ter esse padrão. E na ultrassonografia também a aparência é variável, né? Vai depender da fase. Na fase aguda, dentro de dias, o aumento da congenicidade devido ao edema do tecido adiposo é como a gente pega uma hérnia encarcerada, estrangulada, por exemplo, né? Necrose da gordura. Fase subaguda, entre dias e meses, a gente vai ver uma lesão cística complexa, mal definida, única ou multiloculada, com ecos de baixo nível, circundada por edema. Então, essa aqui é uma fase de bastante confusão, e a fase tardia de 1 ano e meio ou mais, paredes calcificadas e com consequência sombra acústica posterior. Aqui é um pouco mais tranquilo de dar esse diagnóstico, mas nessa fase subaguda, realmente, a gente fica um pouco na dúvida. Então, os achados variáveis vão ser cisto anecóico com reforço acústico posterior, massa ecoecóica com sombra acústica posterior, massa sólida, cisto com ecos internos típicos ou com nódulo mural e distorção arquitetural. Então, no ultrassom é muito feio, no entanto, na mamografia é muito típico, tá? Então, a ultrassonografia da necrose gordurosa deve sempre ser interpretada no contexto de achados mamográficos, tá? Então, aqui um exemplo de um cisto oleoso típico. Essas 3 imagens é da mesma paciente, né? Então, aqui no crânio caudal, aqui no oblíquo, e aqui o zoom. A gente vê que é uma bolha calcificada com centro mais gorduroso, tá? Aqui um outro exemplo, ó, cisto oleoso típico, aqui várias cistinhos oleosos, certo? E o desfecho, qual foi o desfecho real do caso? O desfecho real do caso foi esse que a gente conversou, né? Então, principalmente aqui as 2 horas da mama esquerda, o nódulo complexo sólido cístico, BIRADS 4. Então, infelizmente, é isso que tem que ser. No entanto, talvez faltou a paciente avisar, alguém chegar essa informação para o médico que ela tinha feito a mamografia no mesmo dia. Ele poderia ter a oportunidade de abrir o exame e dar um BIRADS 2 para essa paciente. E essa paciente não precisar ir para a biópsia. Então, esse caso foi um caso retrospectivo, em que, na verdade, a gente pegou a paciente na biópsia. Então, aqui a gente vê, né, essa imagem, que já estava começando a ter um padrão um pouco mais diferente, ó, com uma calcificação mais nítida, né, porque a biópsia, lógico, pelo SUS foi feita um pouco mais tardiamente. E aqui a agulha colhendo material lá. Então, a gente já vê que é um material gorduroso, que ele ficou como sobrenadante aqui no álcool, tá? Então, só com a biópsia, né, e com a mamografia que a gente tinha em mãos na hora da biópsia, já dava para saber que era um cisto oleoso, o que foi confirmado pelo anátomo patológico, né? E, inclusive, esse anátomo patológico, ele não foi analisado em Guará, ele foi analisado fora de Guará. Inclusive, eu conversei com um patologista e li aqui, né, fibrose cicatricial. Eu perguntei para ele, falei, bom, não seria o caso de falar que era uma necrose gordurosa? Ele falou, ó, eu falaria. No entanto, falar fibrose cicatricial, reação gigantocelular ou necrose gordurosa é tudo a mesma coisa.
Uhum. Então, cada um descreve de uma forma. E aí, aqui, o importante, a nota que esse patologista deu, porque, assim, geralmente, quando o patologista é da mesma cidade, tem uma boa relação com o médico que faz a biópsia e tal, eles conseguem discutir o caso e ele já dá o diagnóstico definitivo. Nesse caso aqui, estava em reforma, lá no laboratório em Guará, e foi mandado para São Paulo. Então, a importância da radiologia nesse caso, né, que a patologista colocou. A correlação anátomo-radiológica é muito importante. Então, a gente já definiria esse caso dessa paciente. E até quando a gente faz biópsia, né, a gente tem que colocar uma frase no laudo falando se ela é concordante ou discordante, porque às vezes você continua achando que é maligno Exato. E aí tem que colocar que é discordante, porque daí se o masto quiser, ele tira toda a lesão. Perfeito, isso é. E assim, como o Lucas falou aí, essa semana eu peguei um caso parecido, né? Preparando essa aula, aliás, a aula estava preparada, eu estava esperando só o anátomo para a gente, né, matar a cobra e mostrar o pau aí. Então, um outro caso, uma paciente feminina, 57 anos, passado de câncer de mama, operado. Então, em 2021, ela fez um ultrassom que mostrava essa lesão, essa área cística aqui, às 2 horas da mama direita, certo? Aí, essa paciente foi fazer ultrassom novamente em maio de 2021, ela fez e mostrou esse cisto, sem categoria 2, ok. E aí, depois, em fevereiro deste ano, ela fez essa mamografia que mostrou, né, nessa região, né, às 2 horas da mama direita, mostrou essa área típica de uma necrose gordurosa. E essa mesma paciente fez um ultrassom em março de 2022. E a mesma lesão, olha o aspecto que ela está mais feio, né? Então, estava com aspecto mais cístico, talvez até nem seja ela aqui, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas, com a progressão, ficou nítido que é um cisto oleoso, né? E ultrassom com a bordas, né? Como foi descrito, bem descrito, borda indistinta, enfim. E foi para a biópsia. E aí, durante a biópsia, a gente viu essa imagem. Na biópsia, ela esvaziou toda e realmente era só tecido, só gordura, né? E esse aqui foi feito essa semana, né? Foi terça-feira, então não saiu o anátomo, mas o aspecto típico de gordura, tá? Então, era isso que eu queria trazer para a discussão hoje. Eu achei um caso interessante que a gente, tendo uma boa familiaridade com a mamografia, a gente, no ultrassom, consegue já dar um destino definitivo para pacientes sem o estresse emocional de fazer uma biópsia, sem ocupar a vaga de outro paciente que estaria precisando mesmo, de fato, da biópsia. E é isso. Show de bola, Mate. Muito bom, hein? Pegou barba, cabelo e bigode aí. Ensinou até um pouco de anátomo patológico para nós aí. Muito legal. E bem relevante o tema, né? Que a gente pega umas lesões feias no ultrassom, fica com medo, então sempre recorrer à mamografia lá para ficar mais fácil, né? Exatamente. Show de bola. Então o casinho do Alan fica para a próxima semana, a gente está estourado no tempo. O Alan vai apresentar um caso agora, domingo, no Manuel de Abreu, em Ribeirão. Ah, verdade. Então, Pode descompartilhar a tela, por favor, Mate. peraí, desculpa. Eu quero ver, eu não sei fazer essa fotinha aqui, moçada, se ele não tá aí hoje. Pode deixar que eu faça aqui, só descompartilhar aí. Ô, Tomás, eu torno você como anfitrião antes de descompartilhar? Não, descompartilha primeiro. Aí, já deu, já. Certo. Estamos na escuta aqui. Opa, acordou. Ô, Henrique, aproveitando aí, a gente consegue um link para a gente acompanhar os casos no domingo aí, cara? Porque minha esposa vai para um congresso, eu vou ter que ficar com o neném. A molecada? É bom. Não, no domingo eu já vou ficar de olho lá com a Natália. Tem no site, mas eu mando para vocês. Aí vocês entram legal. na sala de discussão lá.
Legal. Beleza. Mas já me falaram que acho que de 13 ou 14 casos, 10 barriga, que é o germe, né? Então vai um monte disso. Vai ter bastante gente lá, gente boa pra gente aprender também, né, cara? Então vale a pena demais. Legal. Bacana. Beleza, galera. Bom final de semana aí para todo mundo. Aí. Bom final de semana, até mais. Vai fazer a fotinho da galera? Já fez? Bom, Manuel de Abreu, fotinha. Aê! É um artista, viu? Valeu, bom final de semana. Valeu, Valeu, bom final de semana. galera. Valeu.